Hey guys, what's up? This is our first home class. Então, como vocês sabem, por alguns dias, talvez algumas semaninhas, nós vamos estar impedidos de nos encontrarmos devido a toda a situação do nosso querido planeta. E a gente vai estar tendo então algumas aulinhas no formato EAD, à distância, etc e tal. Então, vocês não vão se livrar de mim tão cedo. Beleza? Então, eu vou trazer aqui para vocês um monte de coisa aqui que é interessante que vocês aprendam. Não é nada complicado, a maioria das coisas eu já passei para vocês em sala de aula. Vou dar um reforcinho aqui, uma explicação um pouco mais a fundo. E são coisas aí para melhorar o inglês de vocês, para melhorar a fala, melhorar o entendimento, né? Todas essas coisas que eu falo bastante em aula. Começando então, nós temos o primeiro problema que eu noto, tá? Que são os números. Então, vamos lá. Como nós sabemos, o zero, nós temos duas formas de falar ele. O zero, normalmente, e a forma de falar ou. Quando nós falamos de números, de telefone, endereços, até mesmo e-mails, o pessoal usa bastante. Principalmente os nossos queridos americanos, né? O pessoal lá da Inglaterra e alguns outros lugares, às vezes eles se atêm mais ao uso do zero, né? Depois disso, nós temos o one, nós temos o two, o three, o four, o six, o six, o seven, o eight e o nine. E por que eu estou voltando no número? Mais uma vez eu estou explicando sobre números. É porque a gente sabe que nós brasileiros temos um grande problema com este númerozinho aqui, né? Quem nunca ouviu ou quem nunca falou to? Quem nunca falou teacher, quem nunca falou together, quem nunca falou tudo isso? Na verdade, todo mundo. Então, como a gente sabe, o correto para falar esse número seria, vamos transferir a bem grosso modo, tu, não é? Tu. Algumas pessoas dão um chiadinho aqui como se tivesse um Z pequenininho, né? Mas vamos nos ater ao que eu gosto, tá? E agora, para a gente entender melhor, por que acontece isso? Por que a gente fala to? Por que a gente fala together? Por que a gente fala together, né? De estar junto, estar perto? Por que a gente fala teacher? Por que isso acontece? Tá? Qual que é a origem disso e por que isso irrita tanto o pessoal nativo de língua inglesa? O que acontece aqui, né? Como a gente sabe, quando nós vamos falar essas palavrinhas aqui, principalmente o pessoal do sul, em português mesmo, né? Como que geralmente a gente fala? A gente fala como se tivesse um X ou um J, né? A minha tia, o meu tio, ao bom dia, hoje é um novo dia, na verdade? Tá certo? Tá. A gente sabe que no português não há problema em falar de forma diferente, não tem problema. Porém, a gente acaba levando essa forma de falar esse T para o inglês. E daí a gente sai com o to, com o together, com o teacher e etc e tal. A gente leva isso para o verbo do passado, o verbo did, a gente fala did, não é? E determinadas outras coisas. Porém, no inglês a gente não pode cometer esse erro, porque esse som ele basicamente não existe. Tá? Então, nós temos que falar o to, o together e o teacher. Não pode falar to.
Obviamente não tem problema escapar uma hora ou outra, todo mundo comete erro, não precisa ter o inglês perfeito, mas é bom que a gente entenda isso aqui, né? Quem já foi meu aluno, me lembra, eu passei aquele vídeo, né, do cara falando do Chu e os americanos, né, dando uma debochada dele e tal, nada de grave, eles entendem que a gente fala diferente, mas por algum motivo eles ficam meio irritados, principalmente os americanos, eles ficam meio irritados com esse, entre aspas, esse erro nosso aí, eles não conseguem entender de onde vem, por que a gente faz isso e tal, porque eles não têm esse som na fonética deles. Passando adiante, um outro probleminha também que muita gente confunde, muita gente me pergunta, é a questão dos nossos números teens e os nossos números maiores, parecidos com eles, né? O que acontece? Vamos pegar, por exemplo, aqui o 13, né? 13. Um dia eu faço caligrafia. Beleza, então, a gente vê esse finalzinho que vai acontecer em todos eles, até o 19, que é o que dá o nome aos teens, a maioria de vocês, adolescentes, dos 13 aos 19 anos, certo? Porém, a confusão feita é na fala, né? O que geralmente o pessoal fala? 30 e 30. É o que eu mais escuto por aí. Tem problema? Tem. Por quê? Porque nós estamos falando em 13 e em 30. Existe uma grande diferença. Como que a gente vai conseguir aplicar a nossa fonética corretamente? Como que eu vou conseguir falar esses números corretamente? Nós temos que pensar na sílaba tônica. Em inglês, a stressed syllable, né? Que no caso aqui nós sabemos que é o 13, né? Teen, no final, 13, né? E o 30. Então, a diferença é o quê? Que a sílaba tônica, a stressed syllable, está no teen e aqui ela está no comecinho, no 30. Então, é importante que a gente diferencie isso, porque se a gente fosse colocar a mesma sílaba tônica, o som seria muito parecido. 13, 30, 13, 30, né? Então, ficaria muito parecido. Então, a gente tem que diferenciar sílaba tônica no final para os números teens, para os adolescentes, e para os mais velhos, o 30, a sílaba tônica, a stressed syllable no começo sempre. Passando adiante, nós temos os nossos outros exemplos, o 14 e o 40. Então, a gente nota que eles têm o mesmo final, como sempre, e a mesma stressed syllable. Não dá para confundir. Sabendo aplicar a stressed syllable corretamente, nós nunca mais vamos confundir os números. 14, 40. Certo? Aqui já muda um pouquinho. 15, 50. 15, 50. Nós temos o mesmo começo dos dois números e o final diferente, porém, mais uma vez, a stressed syllable a mesma coisa. 15, 50. 15, 50. Mesma coisa no nosso 16 e 60. 16, 60. O 17 e o 70. 17 e 70, 18 e 80, 18 e 80, e por último, o 19 e o 90, 19 e o 90. Ou seja, sempre lembrando de diferenciar qual que é a stressed syllable. A sílaba tônica correta, nunca mais vai haver confusão com os números. Nunca mais. Certo? Para terminar, nós temos o nosso 100.
E o que acontece depois aqui? Como que eu vou falar os próximos números? Como que eu me expresso? Como que eu vou conseguir colocar esses números? Como que eu vou falar? Uma coisa que as pessoas falam muito que aprendem a falar inglês, mas não aprendem os números. 110. Como que a gente coloca? Então, como que fica? 100. E o que? And 10. 110. Literalmente 110. Eles não usam essa diferença no 100, eles vão falar 110. Ao pé da letra traduzindo, né? Se nós tivéssemos 120, 120. Importante lembrar que nós vamos ouvir essa palavra de várias formas, diferente do sotaque, tá? O T é algo que muda muito na língua inglesa, dependendo do que a gente está falando. Então, o americano, principalmente o americano lá da costa leste, ou de Nova York, ou lá dos Estados do Norte, ele vai falar o que para nós? 20. 120. Parece que ele vai comer esse T aqui. Literalmente, ele vai falar 20. O britânico, principalmente o pessoal de London, eles vão falar o quê? 20. Eles vão falar com a boca mais cheia. 20. Da mesma forma, nós vamos ter algumas palavrinhas com T, E, que vai acontecer também. Como a palavra water. O americano vai falar water. Então ele vai engolir esse T e na pronúncia ele vai ficar muito parecido com um D. Water. 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 Can I get some water? I'm thirsty. Can I get some water? Já o pessoal lá da Inglaterra e países próximos de língua inglesa, eles vão falar water. Eles vão pronunciar esse T bem bonitinho. Water. Assim como vários números que tem isso aqui, principalmente esse Y no final, os americanos vão dar uma engolida nesse T. Às vezes vão trocar ele pelo D. E os nossos amigos britânicos vão falar ele bem cheinho, com toda a beleza do seu sotaque britânico. 20. E assim por diante. Depois, passando então bem mais lá para frente, nós vamos ter o número 1000. Como que é o número 1000? Muita gente confunde 100 com o número 1000. Né? Então nós vamos de novo expressar que é 1000, né? 1000. E se nós tivermos agora um número composto aqui, como que ficaria? Vamos colocar um exemplo aqui, ó, de 1150. Como é que eu vou falar isso? Né? Geralmente o pessoal vem e fala: eu até falo inglês, mas os números não dá não consigo. Geralmente o pessoal está lendo lá um texto em inglês, e daí o que acontece? Está lendo lá, today is gonna be the day, blá, 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 e daí eles vêm aqui e começam a travar. Trava, ou fala o número em português, ou confunde tudo. Então, como que eu vou falar esses números maiores? Nós vamos repetir o 1000. Vai ficar bem grande isso aqui.
1000. Nós vamos usar de novo o and. 1000. 100. And 50. Então, como que vai ficar? 1150. 1150. Importante falar também, pessoal, que isso aqui serve apenas para os numerais. Apenas para os numerais. E como que fica a data, então? Como que eu vou datar as coisas? Como que eu vou dizer o ano que eu nasci, o ano que tal coisa aconteceu, o ano que eu estou? Como que fica isso? Fica a mesma coisa? Fica diferente? Bom, vamos lá. Começando pelo ano que a gente está, então. 2020. Sem major problems aqui, né? Sem nenhum maior problema. Mas, será que eu falo 2020? Ou eu falo 2020? Como que fica isso aqui? Basicamente, as duas formas estão corretas, tá? Não tem problema. O que acontece? Vai ter gente que vai falar esse número aqui, né? Não é 2020. Tá certo? Tá corretíssimo. E tem gente que vai falar 2020. 2020. Olha só. 20. Tá certo também? Tá corretíssimo também, sem nenhum problema. Nós podemos então quebrar essa data no meio e falar os dois numerais. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, aqui o ano de 1996. Eu posso falar 1996. Mas vamos combinar que é muito grande falar isso. Até mesmo os próprios americanos e etc. entendem que é meio grande, meio fora de mão falar isso toda hora. Então eles vão quebrar esse número. Então eles vão falar o quê? 96. Olha agora como a gente tem o exemplo da sílaba tônica. 1996. Essa então é a questão de separar ou de entender esses dois exemplos que foram dados aqui. 19 e 90. 1996. 1996. Certo? Então, aprendendo essa regrinha básica, vocês não terão mais problemas tanto em falar os números quanto em entender. De vez em quando vai acontecer de vocês confundirem na hora de ouvir, mas talvez o contexto consiga dar para vocês alguma pista de quando que é esse ano. Ou se não, quando vocês estiverem vendo um filme, série, ouvindo a música, voltem quando vezes for necessários até ficar ouvindo e etc. E antes de encerrar esse assunto dos números, o pessoal que ainda tem alguma dúvida na questão do to, tá? Tem muita gente que fala que ouve as pessoas falar e tal. A gente pode fazer bem simples a prova real disso. Como que a gente faz? Música, filme, série, quando aparecer lá o número 2 na legenda, etc e tal, voltem um pouquinho, aumentem o volume e concentrem o ouvido para ver se esse americano, esse britânico, esse australiano, ele vai falar to ou tu,
Como eu falei, de vez em quando vai ter uma diferençazinha nesse tu ali, mas geralmente ele vai partir desse princípio. Beleza? Então, encerramos aqui a parte dos números. Vamos passar para uma outra parte bem complicada também, que eu vejo muito problema, que é a diferenciação na pronúncia dessas letrinhas aqui, ó. O SH e o CH. Outro grande problema que eu vejo o pessoal não conseguindo entender muito bem. O que acontece, gente? É diferente? É. Para nós, de língua portuguesa, pode não parecer. A gente vai olhar isso aqui e entender como um sh, né? Mesmo o som fonético do x, sh. Isso aqui para nós também vai parecer a mesma coisa. Mas o que acontece? Vamos lá. Com SH, nós temos a palavra shell, que é concha. Nós temos a palavra shovel, que é pá. E nós temos aqui uma sheep, uma ovelha. Nós temos várias e várias outras palavras, mas aqui nos exemplos mais facinhos. Do outro lado, nós temos com o CH uma chicken, uma galinha. Nós temos uma chair, uma cadeira. E nós temos o channel, o canal de televisão, né, e etc e tal. Então, notem como a diferença, ela não é nem um pouco sutil na diferenciação desses dessas palavras aqui, ó. Nós temos chicken, nós temos chair, nós temos channel, e do outro lado nós temos sheep, shovel e sheep. Chicken, chair, channel, shovel, shell e sheep. Ou seja, quando nós vermos um CH, percebam lá, chicken, o que acontece? Aqui sim, nós temos o T com um xizinho. Olha só, se a gente for escrever, ó, chicken, é bem assim que se fala, ó. Com um T e um X mesmo, ó. Chicken. Aqui sim existe o T e o X. Chicken. Chair. Como é que a gente vai falar cadeira? Chair. Olha só. Chair. Né? E aqui o channel também. Sempre com esse som desse Tzinho na frente, dando esse chair, chicken, channel. Já que o caso do SH, a pronúncia é bem reta, ó. Shovel, sheep, shell, shovel, sheep, shell. Ou seja, a gente vai falar como a palavra shovel. Como se fosse o som do nosso X diretamente, ó. Shovel, sheep, de ovelha, sheep, né? E aqui acontece já um exemplo prático. Um chip celular. Nós falamos chip, comprar um chip para o meu celular, quando teoricamente o correto seria um chip. Um chip. Agora aqui uma pequena curiosidade. Quando forem viajar, não peçam, caso vocês forem comprar um chip de celular, não peçam um chip ou um chip na loja ou onde forem. A pessoa não vai entender o que vocês querem com um chip de celular. Ele vai achar que isso aqui é uma parte da memória do celular, uma parte normal. Como que o pessoal fala o chip de celular que a gente chama aqui? Eles vão chamar de SIM card. É assim que vocês vão ter que pedir.
Se vocês pedirem chip, o pessoal vai ficar literalmente boiando, porque eles vão achar que vocês querem uma parte da placa de circuito lá do celular, etc. e tal. Acontece muito isso, principalmente com o brasileiro. Chega lá, eu quero, I want a chip, please, a chip. E o vendedor fica te olhando com uma cara de quem não está entendendo. E até explicar o que é, acontece isso. A galera mais antiga vai lembrar do memory card, do PlayStation 2. Quando o pessoal que gosta de jogar no computador, como é que a gente chama a placa de vídeo? Né? Card, graphic card. Então tudo que for nesse formato e for eletrônico, eles chamam de card também. Card, isso aqui, ó. Que se vocês forem colocar no tradutor ao pé da letra, ele vai dizer para nós que é o quê? Carta ou cartão, mas é o formato, tá? Então peçam um SIM card, não um chip. Seja onde for, mesmo que seja um país, vamos dizer que vocês foram lá para a Espanha, o pessoal vai falar inglês em alguns locais lá. Não adianta pedir um chip, eles vão ficar boiando lá, vocês não vão conseguir comprar o chip. E eles não vão conseguir ajudar vocês, tá? Seguindo essa linha de pensamento aqui, nós vamos entrar em algumas curiosidadezinhas bem interessantes na questão da pronúncia, tá? Coisas que eu vejo acontecer toda hora e vejo pessoas corrigindo as outras errado ainda, tá? Então, cuidado na hora de falar. Aqui eu trouxe algumas palavrinhas, alguns falsos cognatos, algumas coisas assim. Nós vamos pegar, por exemplo, essa primeira palavra. Geralmente, quando eu vejo tanto o aluno quanto outra pessoa ler, como que ela lê isso aqui? Antes de eu falar, me digam aí na cara de vocês, como que se lê isso aqui? Geralmente as pessoas vão dizer vegetable, não é verdade? Por quê? Ora, se está escrito ali table é mesa, né? Todo mundo lembra do famoso The Book is on the Table. Bom, se aqui tem table, eu coloco esse veg na frente e fica vegetable. Não é verdade? Pois é. Porém, se a gente falar vegetable, nossos queridos americanos, que são um pouquinho menos educados que os britânicos, a chance de eles darem risada é grande e já perguntar na hora se a gente é brasileiro. You are Brazilian, don't you? Eles vão fazer uma afirmação na hora, né? Falou essas coisas aqui, eles matam a charada na hora que a gente é brasileiro. Então, como que é a pronúncia dessa palavra? É vegetable ou é vegetables? Vegetables, tá? Então, nós vamos colocar um acento nela. Como que a gente vai falar? Vamos fingir que existe um acento aqui. A gente sabe que no inglês não tem, mas é vegetable. Vegetable. Ou seja, vegetais. O que acontece? Vai viajar, chegou lá nos Estados Unidos, saiu do aeroporto com fome, vai no restaurante. Ele vai te oferecer uma entrada, vai ter um restaurante chique. Se você pedir o vegetable, o garçom já vai dar uma risadinha. Né? Por quê? Porque está errado. Assim como a gente às vezes, né, dá uma risadinha do americano que não sabe usar artigo para definição de gênero, né? Que se confunda no R, etc e tal, ele vai fazer isso com vocês também. Agora aqui, a gente tem mais um erro bem comumzinho, na verdade. Obviamente, essa palavra aqui, ela significa alguém católico. Ora, se a gente fala católico no português e aqui tirou o mo e colocou um H, é católico. Então, o fulano é católico. Tá certo? Bom, não. Aqui a gente tem um probleminha, na verdade, que o pessoal se confunde com esse TH aqui, etc e tal. Então, resumindo, essa
essa palavra aqui, como que ela vira? Basicamente, vocês vão ouvir ela assim, ó. Como se fosse assim, ó. Catholic. Catholic. He's a Catholic. Ou seja, ele é um católico, ele vai na igreja católica, ele come hóstia, etc e tal, tá? Catholic. Então, nós temos o vegetable e o Catholic. Agora aqui uma palavrinha que eu esqueci de colocar, que vou confessar para vocês, não faz muito que eu aprendi, tá? Eu nunca tinha me tocado disso aqui. Demorei anos para lembrar disso aqui. Essa palavra aqui, a gente sabe quando a gente fala que alguém está fora do país, foi viajar, ou que algo veio de fora também. Algumas pessoas usam isso aqui. Quando a gente olha para essa palavra, o que a gente percebe na hora? Ora, nós temos aqui a palavra roads, não é verdade? Asfalto, estrada, rua, blá 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 blá. Então, se aqui é roads e aqui colocou uma B na frente, logicamente eu vou falar road. Então, quando eu pegar minha mochila e for lá para os Estados Unidos comer vegetables, eu vou abroad. Certo? Bom, não. Aqui nós temos mais uma exceçãozinha regra. Como que fica essa palavra aqui corretamente? Abroad. Abroad. É diferente, é estranho, é uma exceção à regra, mas é importante a gente lembrar, porque é muito confundido isso aqui, né? Mas beleza, lembre-se então de vegetables, não vegetables, e de Catholic, não catholic. Lembre também do abroad e não abroad. Beleza? Seguindo nosso pensamento aqui, nós temos uma palavra muito confundida, e algumas vezes o pessoal dá uma confundida também no som dela. A palavra usually. Geralmente o pessoal pega isso aqui e faz o quê? Usually. Escuto bastante. Usually. O que acontece? Não é usually, é usually. E também o pessoal tem uma mania de traduzir isso aqui como usualmente. Tem que editar. Beleza, editou? O que acontece? Quem é que fala usualmente no português? Bom, ninguém. Então, a gente corta esse sentido aqui e vamos tentar lembrar dela como rotina, como geralmente. Então, o nosso usually, tá? Vamos fingir que tem um J aqui, ó. Usually, tá? Fingir que tem um J aqui. Ele vai nos dar a ideia de algo geral. Não, ele vai nos dar a ideia de algo que acontece com rotina, né? Um hábito. Então, I usually walk in the park every morning. Então, geralmente, eu caminho lá no parque toda manhã. Usually, I eat pizza. Né? Eu adoro pizza. Usually, I sleep late, durmo tarde, etc e tal. Tá? Lembre-se disso. Aqui, mais uma vez, eu reforço o nosso amigo to, né? É to, é teacher, é together.
Não. Tu. Tá? Isso se estende, pessoal, para essas palavrinhas aqui, ó. Para essa expressão aqui, ó. Tu e tu. O que acontece aqui? To me. E o me, tu. Então, quando a gente for cantar a musiquinha do Happy Birthday, to you, não to you. Me too, concorda? Ah, nossa, eu gosto, sei lá, do jogador Neymar, é o melhor do mundo. Eu não estou conhecendo o Neymar, tá? Me too. Ou me too? Não, eu também, me too. Muita gente acerta isso aqui. Me too, tu, to you, together, teacher, e fala to. Porque por algum motivo acho que o número 2 é to. O que não acontece. Lembrando mais uma vez, não tem problema escapar de vez em quando. Nós nunca vamos ter um inglês perfeitinho, a não ser que a gente vá morar lá e estudar lá. Daí sim, né? Mas nós que somos brasileiros, a gente vai cometer esses errinhos de vez em quando, não tem jeito. A maioria das pessoas vai usar o português, às vezes só no curso, só no jogo, na série, no filme, ou na eventual viagem, então não tem problema escapar de vez em quando, não precisa ninguém se cobrar para ter inglês perfeito, mas é bom que a gente faça as coisas da forma mais corretinha possível, né? Então vamos lá. Seguindo então aqui, nós temos essas duas palavrinhas que eu vejo bastante acontecer. Geralmente, a gente ouve sobre o nosso querido Japão as pessoas falarem o quê? Japan, ou Japan, etc e tal. Tá errado? Tá errado. Por quê? Nós temos que falar como? Mais ou menos assim, ó, colocando em português Japan. Quem nunca ouviu aquela música Big in Japan, já devem ter ouvido aí nas festas ou em algum lugar, Big in Japan, né? Então a gente tem que falar Japan. Também só vamos dar um reforço aqui, pessoal, na questão aqui, ó. Japanese. Aqui sim. Aqui a gente vai colocar uma entonação mais forte no J, Japanese, o japonês. Mas quando a gente for falar do Japan, a gente não comete esse pequeno errinho aí. Acredito que isso seja por causa da tônica no português de Japão. A gente acostuma colocar ela para cá ou fazer algum misunderstanding, né? Alguma falta de entendimento, alguma confusão nisso aqui. É algo que eu vejo muito acontecer também, mas é facinho resolver. Lembrem-se dessa... Não escrevam assim, né? Obviamente. Mas lembrem-se desses esqueminhas que eu falo sempre para vocês, de colocar, né? Uma vez um aluno falou que era colocar entre miúdos, eu não entendi muito bem a expressão dele, mas colocando aqui como a gente fala em português no inglês, ou seja, como que a gente escreve em português a fala no inglês. Vale a pena. Vocês vão achar pela internet alguma coisa, mas quem anota que eu passo na aula aí vai lembrar e vai conseguir resolver isso aqui. E depois nós temos, eu acho que a palavra que eu mais, a segunda palavra que eu mais vejo o pessoal pronunciar errado. Quem gosta de Pink Floyd deve saber como é que é. Mas o que acontece aqui? Money. Quero um money. Trabalhar para ganhar um money. Passar umas férias lá na Disney. Né? E o que mais? Ganhar um money para ir para Disney. Não é verdade? O que acontece aqui, gente? Aqui a gente abrasileirou bem essas duas palavras. Tá? A gente trocou esse inovatório de cada lugar, falou o E e o Y errado.
que acontece? Eu não lembro agora de uma música que fala em money, mas o que acontece? Pode parecer estranho? Pode. Mas a gente, quando for falar em money, o certo é a gente falar em money. Money. Dinheiro. E para a gente ir para Disney, a gente vai para Disney. Pode parecer estranho para a gente ouvir Disney? Pode. Mas o correto seria falar Disney. O que fica estranho é a gente colocar esse Disney numa frase em português mesmo. Ah, vou ir para Disney. Além de soar meio arrogante, parece meio estranho. Mas quando a gente vai falando inglês, vamos tentar lembrar dessa regrinha do EY. Eu não consigo lembrar de uma exceção agora, então eu digo para vocês, terminou com EY, podem colocar um izinho no final, que vai ficar certo, tá? Então, nós vamos... I will work to get some money to go to Disney. Né? Então eu vou trabalhar aí para ganhar um dinheiro e ir para a Disney. Não há problema em falar Disney, em falar, né, etc e tal, mas quando a gente for colocar ela por inglês, a gente tem que colocar essa pronúncia. Isso acontece porque nomes próprios, a gente sabe que o nome do cara lá que inventou era o Walt Disney, não era Walt, né? Era o Walt Disney. A gente sabe que nomes próprios a gente mantém, né? Então a gente vê às vezes quem gosta aí dos Beatles, lembra do Paul McCartney falando lá em São Paulo? Boa noite, São Paulo, né? Ele poderia falar no nome inglês, né? Mas ele tenta falar em português por quê? Porque ele tem que manter o nome próprio. Aqui é a mesma coisa. Pode falar Disney em português? Pode, sem problema. As pessoas vão entender, você vai se comunicar. Mas em inglês, vamos tentar falar Disney. E lembrando, no começo da aula, o G, né? Disney, certo? Seguindo aqui então, mais alguns pequenos errinhos. A palavra hotel. Lembre-se que do happy, do hello, esse R arranhado, aplica-se aqui. Hotel, né? E aqui eu acho que essa sim é a palavra que mais é errada, que é o police. Né? Ah, police, The Police. Aqui tem aquela banda famosa, vamos dizer, The Police, né? Como que é o correto, gente? The Police. The Police. Police lembra muito a palavra policy, que é assim, ó. Que é o quê? De políticas, ou política. Isso sim é policy, né? E esse aqui, aliás, esse é o policy e esse é o police, o police, certo? Police, the police. Esse é um policeman, ou seja, né, a gente chama no Brasil de policial, de guarda, etc e tal. Policeman. This is the police. Vocês forem ver um filme policial, bateu na porta atrás do bandido. Open up, ou seja, abre a porta. This is the police, tá? Depois ele vai fazer a policy dele lá com o advogado, o juiz, promotores e afins, tá? Aqui a gente tem então mais alguns errinhos bem característicos do brasileiro. Nós temos a palavra yogurt, não é yogurt ou iogurte, tá? É yogurt, tá? E a palavra, essa aqui dá problema. Como que é essa aqui? Essa aqui dá problema. Vehicle. Vehicle. Esse H, a gente vê aqui que em alguns casos ele foi mudo, em alguns casos ele passou batido, mas nesse caso é vehicle. A gente tem que dar uma raspadinha bem rápida, vehicle, tá? É diferente, parece meio estranho, parece, mas a gente tem essas exceções à regra aí, que é o vehicle, tá? Aqui a gente tem então
mais alguns falsos cognatos que também são falados às vezes de forma errada. Então, push, né? A gente sabe que o certo é push, ou seja, né? Empurrar. Claro que no português o push de puxar, mas o push no inglês é de empurrar. Então a gente empurra as coisas, a gente push, né? Quando tá lá o cara fazendo aqueles exercícios, alguma coisa, tá o treinador dele push, harder, push, ou seja, push, né? Empurrar, fazer força. E essa aqui também é outro falso cognato que as pessoas falam às vezes bastante erradinho, que é o recipe, né? Não é o recipe, porque aí ele parece de recibo ou de nota fiscal, né? Receipt, né? A gente tem aqui, não é recipe, não é recipe, é recipe, ou seja, receita. Quando a gente vai pesquisar lá, a gente coloca lá alguma coisa e a gente tem a receita disso, né? Não é recipe, não é recipe, é recipe. Como é que é? Recipe, certo? É recipe. Sim, foi o que eu falei. Recipe. Então ele vai editar aqui, ó. Recipe. Mas eu acho que eu falei assim. Não, você falou recipe. Não se confundir, tá? Estou voltando aqui. Aqui nós temos então uma dúvida de muitos alunos que quando eles estão começando a engatinhar no inglês, começando a ouvir, vira confusão. Qual que é a confusão aqui? Algumas palavras muito comuns de vários significados, tá? Que eu trouxe aqui algumas das principais palavras. Para vocês, não são todas, vocês vão achar mais e mais e mais. Isso não são falsos cognatos, tá, gente? Falsos cognatos é outra coisa. Aqui a gente tem palavras de muito significado mesmo. Coisas que são raras no português e em línguas latinas, porque a gente tem um idioma mais específico, porém, no inglês é muito comum. Então, o fire, a gente começa com dois significados para a palavra normal. Todo mundo sabe que fire é fogo. E o fire também pode ser no sentido de atirar ou de dar a largada numa corrida, seja lá de carro ou a pé, com as pernas, tá? Então, quando tá lá o cara dando um tiro de arco e flecha, numa competição de tiro, tá caçando alguma coisa, ou um treinamento militar, o cara vai falar fire e ele vai atirar. Isso a maioria já sabe. Porém, aqui a gente tem uma situação meio ruim, vamos dizer, que como que é o nome daquele programa que o cara demite as pessoas no Brasil? O Aprendiz, né? Com o Justus, né? Esse programa, pessoal, ele é uma cópia, entre aspas, tá? Ele foi inspirado no programa americano com o atual presidente americano, Donald Trump. Ele fazia um programa igualzinho. E a parte que dava mais audiência, mais famosa, é quando ele olhava pro cara e dizia, "You are fired." Né? O cara não estava pegando fogo, obviamente, ele estava demitido. Então a gente vai ver muito isso aqui em séries, em filmes, principalmente os americanos. You are fired. Geralmente isso aqui é usado quando a pessoa está meio brava, quando o chefe, o dono, o gerente vai chegar meio bravo, o cara fez alguma coisa errada e vai apontar para a rua ou apontar, you are fired. Então, esse é uma coisa que muita gente se confunde um pouco quando está começando ali a melhorar o seu listening, sua audição, etc e tal. Certo? Próxima palavra não é muito comum aparecer, mas quando aparece é o que mais dá problema. A palavra well. Então, se a gente perguntar assim, how are you feeling today? Very well. Né? Ou quando a pessoa faz alguma coisa, e você fala, very well, very nice, muito bem, muito legal. Porém, o well, ele também significa poço. Poço de água mesmo, ó. Aqui tem um desenho do poço com um baldinho. Poço de água.
Então, quando a gente usa ele como um substantivo, ele vira um poço. E isso vai acontecer bastante. Percebam aqui, ó. Wave. Quando a gente está waving, será que a gente está surfando? Pegando onda? Não. Wave a gente sabe o que quer dizer onda, né? A gente tem os ride waves, etc e tal, né? Mas o waving, ou wave for him, usado como um verbo, é acenar. He is waving for me. Então ele está acenando para mim, né? Está dando um tchauzinho ou um oi, dependendo da situação. Depois nós temos o will. Acontece muito em séries de justiça, de advogados, etc e tal. Will a gente sabe que é o auxiliar do futuro. I will go, é o nome Will, de Will Smith. E também o will, ele pode ser vontade. Quem se interessar um dia ler a Bíblia em inglês vai encontrar muita palavra will. A primeira vez que eu vi isso, que eu me confundi, foi há muitos anos atrás no filme O Todo-Poderoso, que ele fala My will be done. E eu achei que, como eu estava tentando ainda aprender meu inglês na época, eu achei que ele estava falando com alguém chamado Will, então eu não entendi nada. Mas o will, nesse caso, é de vontade. Então ele falou, minha vontade seja feita, my will be done. Seguindo nesse sentido de vontade, nós temos o last will, que basicamente é o testamento. Nós temos a palavra testament, mas também temos a palavra will. Então quando a pessoa vem a falecer, ela deixa lá um will, um last will, seria ao pé da letra a última vontade, né? Então o testamento dela e etc e tal. Nós temos aqui também então room. Obviamente nós sabemos que é sala, eu sempre falo para vocês do classroom. Mas quando a gente pode dizer assim, vamos dizer que aqui eu queira trazer um quadro ou algum equipamento para eu dar aula e não tem espaço. Como que eu falo que não tem espaço para alguma coisa em inglês? Utilizando room. There is no room for it. Não tem espaço para isso. Às vezes quando a gente vai estacionar o carro, a gente olha, vai lá, tem que estacionar 10, 20, 30 vezes não consegue. There is no room for my car. Então, não tem espaço para o meu carro. Outra grande confusão é o fly. Tem aquela pergunta, né? Does the fly fly? Ou seja, a mosca voa? A mosca sabe voar? Né? Por quê? Como substantivo, o fly, ele vira mosca. Mosca. Mas o verbo fly é de voar. Voar. Então, does the fly fly? A mosca sabe voar ou a mosca voa, né? E o fly é de voar. Como que a gente vai saber de todas essas coisas aqui, ó? Vamos pegar mais alguns exemplos. O case, quem já assistiu Cold Case, né? Aquela série que tinha os casos. E quem já comprou um case pro celular? Quem já comeu uma comida light ou acendeu uma light, viu uma light, uma luz, né? Mais um caso. Todo mundo tem uma capinha para celular. Como que eu iria comprar uma capinha para celular nos Estados Unidos? Asking for a case. Bom, vale lembrar aqui no light que ele pode ser luz, ele pode ser algo leve, light, tanto comida quanto algo que não é pesado para levantar. Algo que não é pesado para levantar, ele pode ser como a gente tem essa sala aqui muito clara, is very light ou lightning, né? A luz está entrando. E quando a gente usa como substantivo, a gente coloca um ER no final, lighter, de isqueiro, tá? Então um isqueiro é lighter. Aqui então, para terminar essa parte, nós temos o watch, de relógio. Relógio de pulso, tá, pessoal? O clock é aquele relógio na parede, aquele relógio em cima da mesa, aquele relógio em outro lugar. O watch é o de pulso. E nós temos o letter, de carta ou letra. Esse aqui eu já falo bastante para vocês, acho que a maioria aqui no aluno já sabe. Mas o letter, writing a letter, é escrever uma letra. E letter é letra. Escrever uma letra. É.
né? A gente tem o letra de letra. A caligrafia, a escrita da pessoa é a handwriting. A gente vai chegar no curso mais pra frente nisso, mas só pra vocês não confundir. Então, quando alguém escreve, a gente não fala sobre a sua letter, a gente fala sobre a sua handwriting. É diferente. Então, terminando essa pequena parte aqui, só para nós terminar a explicação, como que eu vou saber essas coisas? Como que eu sei quando a pessoa está falando de watch de vigiar ou watch de relógio? Contexto, gente. O que eu sempre falo para vocês. O inglês, língua teatral. Imaginem a situação, tá? Você está falando da pessoa que constantly watch the watches. He keep looking at the watch, né? Então, a gente tem que pegar, ver, ler, entender o contexto para que a gente saiba o que está se passando, né? Então, agora, só para a gente terminar aqui, algumas expressãozinhas bem legais para que vocês possam tá dando aí uma ajudinha no inglês em vocês aí, dando o brasileiro adora falar, dar um up, né? Então, para vocês darem um up no inglês e usar umas gírias, ficar menos robótico, menos aquela coisa, né? Sempre assim. Eu trouxe algumas coisas aqui bem comuns, tá? Primeiro de tudo, que eu quero que muito que vocês aprendam, o nevermind. O que é esse nevermind? É o disco do Nirvana? Não. A pessoa vem lá, você chega todo alegre, contar alguma coisa, falar alguma coisa, você vê que a pessoa não está prestando atenção, daí depois ela fala, o que você falou? O quê? Você fala, nevermind. Ou seja, esquece, tá? Você vai falar alguma coisa e a pessoa demonstra pouco interesse, ou não é mais importante o que você falou, nevermind. Esqueça, deixa quieto, tá? Outra muito importante também é o to have no clue. O que é isso to have no clue? É quando a pessoa não faz ideia do que está acontecendo. I have no clue. Então, quando você está lá fazendo o seu tema de física, de matemática, pede ajuda para alguém, a pessoa vai lá, olha todo aquele montado de número e fala, não sei nem o que fazer aqui. Então, I have no clue, né? Outro muito importante, então, que eu quero passar é o so far so good. O que acontece? Você está lá fazendo suas coisas em casa, e daí chega alguém e pergunta, how's it going? Como que está tudo indo? E você fala, so far so good. Então, até aqui tudo bem, tudo certo, tudo ótimo. Agora eu preciso mais uma pequena edição, porque eu não sei meu número. Qual que é meu número? 9923? Peraí. Então, pessoal, logo eu vou mandar para vocês aqui algumas atividades. Não é muita coisa, mas são coisas bem importantes para vocês ver se vocês fixaram isso aqui. Vocês vão criar algumas frasinhas, algumas coisas, logo eu vou estar mandando, tá? Então, vocês podem mandar direto para mim nesse número aqui, ó. Tá? É o meu WhatsApp, podem mandar, podem adicionar. Apenas identifiquem-se, tá? Porque eu provavelmente não vou ter o número da maioria. Fala, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, professor, teacher, cara, e aí, tudo bem? Aqui é o fulano de tal, da semana de tal. Tá aqui minha atividade feita, tá? Mandem lá pra mim, que daí eu já vou estar corrigindo e já dou uma resposta para vocês diretamente lá. E daí já vejo a presença de vocês, tudo certo, beleza? Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula. Obrigado a todos que aguentaram até aqui, tá? Provável que a gente tenha mais algumas. Eu vou sempre tentar trazer para vocês conteúdos bem interessantes, bem legais, para que vocês tenham vontade de estudar em casa e aprendam bastante, beleza? Qualquer dúvida também, quiserem me chamar também, podem chamar, pessoal, não tem problema não. Se não responder na hora, daqui a pouquinho eu já respondo. E por hoje é só. Thank you very much. See you next class. Tchau.